Cá estamos nós, mais uma vez, no Usanças, para lhe trazer novidades. Novidades, como tinha prometido na semana passada, novidades da nossa terra, que há sempre qualquer coisa que descobrimos em primeira mão. Desta vez não será em primeira mão, mas o Usanças esteve na divulgação de um livro sobre Viana e que se chama, curiosamente, Nasci na Ribeira. Está mesmo a ver que alguma coisa nos diz este livro, que é um apanhado no fundo, de memórias da Ribeira e que hoje a maior parte das pessoas, principalmente os mais novos, não têm tanto acesso e estes registros, desde já, aproveito para dizer que os acho da maior importância, porque os anos passam, as memórias acabam por se esfumar e se não houver o registro feito, dificilmente vamos chegar à história em si, à nossa história, aos pedaços de nós. E para falar destes pedaços de nós, trouxe a autora do livro hoje aqui, o Usanças convidou-a e ela fez o favor de nos fazer companhia. Dá pelo nome de Lena de Barrinhos, é assim que vai ser, a quem cumprimentamos e agradecemos a prontidão na resposta de ter acedido ao nosso convite. Este livro está fresquinho, tem uma semana e pouco, não é? Portanto, podem adquiri-lo na União de Freguesias, em Monserrate, onde foi divulgado. Portanto, é uma edição da União de Freguesias. Precisamente. Então, Lena, deixe-me tratá-la assim. Sim, esteja à vontade. Que trabalho é este? Que peregrinação foi esta? É sim. Diga-me. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Mas é assim, e eu não sou escritora, isto é um livro que eu escrevi com o coração, em memória dos meus pais, que foram uns grandes pais. O meu pai era pescador, a minha mãe era da Ariosa, mas eram os pais mais bonitos do mundo, bonitos e bons do coração. E eu tinha sempre na minha memória de criança, sempre gostei muito de ler e de escrever, eram as minhas paixões. Só que meu pai faleceu e eu tinha 11 anos. E a vida não pode parar. Então, eu como não tinha hipótese de ir estudar, porque a inteligência não paga cursos, tive de ir trabalhar. Prontos. Trabalhei 43 anos na São Martes, ao sábado e ao domingo. Outra memória, não é verdade? Outra memória muito importante e muito fiel. Que trabalhei, sim, fez parte da cidade fez parte da cidade muitos anos e gostava muito dos meus clientes. Sempre tratei os meus clientes como se fossem de casa, porque eles eram mesmo de casa. Sem eles, São Martes não sobrevivia e sem São Martes também nós também não. Então, eu trabalhei lá há 43 anos, mas eu gostei sempre muito de ler e de escrever. Prontos, a São Martes fechou e eu ouvi-me em pandemia sem ter muito o que fazer. Prontos, então eu decidi que havia de escrever fazer, pronto, tentar que parecia bem, não é? Sim, tentar voltar atrás nos tempos e buscar o meu sonho de criança, que era realmente estudar e escrever. Pronto, então comecei primeiro, escrevi para um livro pequenino, que são de historinhas infantis, que são os Contos da Balena. Isto não é o princípio. Não. E eu já tenho um livro, sim, que é os Contos da Balena, que correu muito bem, ilustrado por uma minha sobrinha neta, que é filha da minha sobrinha Alexandrina, uma menina que está na Inglaterra, e conhecíamos também, eu cá e ela lá, pronto, conseguimos pôr um livro na rua, 440 livros, que são os Contos da Balena. Entretanto, mas a minha ideia era sempre esta, era sempre nasci na Ribeira, porque eu gostei muito, muito de ter nascido na Ribeira, eu sou da Ribeira, eu sou Ribeira pura. E eu queria que ficasse escrito o que era a nossa Ribeira antiga, porque agora a Ribeira já não é a mesma coisa. Claro que não. Tudo mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Olha, pelo menos uma vantagem tem. A vida mudou, as pessoas vivem bem, pelo menos é essa a noção que temos. E a Ribeira parece sempre o fiel da balança em certas coisas, não lhe parece isso? Às vezes. Sim. Está ali para alertar que também estamos cá. Sim, está ali para agora já não, já está, as coisas são diferentes. Mas antigamente a Ribeira fazia questão de dizer nós estamos aqui. Nós estamos aqui, sim. O que quer dizer que nunca foram muito acomodados ao que acontecia, não é? Isso é bom, faz desenvolver a cidade, não é?
E tanto faz que aquela parte está ótima, comparativamente ao que eu conheci em criança, sim, que a gente tinha medo de atravessar o campo. Hoje sim, não é? Hoje não tem qualquer problema. Não? E eu, sinceramente, eu já gostava mais do campo do meu tempo. Pois, fui muito feliz no campo. Acredito. Junto com as florzinhas branquinhas e amarelinhas, os abelhões sempre a espreitar e a picar-nos nos pés descalços, mas eu fui muito feliz. E eu e muitas crianças. Claro. Eu e muitas crianças, que agora, possivelmente, as crianças não vão brincar para o campo como outrora. Nem para o campo, nem para lado nenhum. Nem para lado nenhum. Agora, infelizmente, ficam em casa, em frente ao computador. Tem outros interesses. Tem outros interesses. Nós não, como não tínhamos nada, íamos para a natureza, o que foi muito bom. O poder foi criativo, muito bom, o poder criativo estava aí. Brincávamos muito no campo. E criavam, para além das histórias, criavam os brinquedos, muitas vezes, sim, feitos com as coisas mais básicas que possam existir. Por exemplo, os rapazes faziam fisgas com as coisinhas das árvores, com os arcos das árvores, iam ao buscar um bocadinho de borracha e já saía dali uma fisga. Exatamente. Para tirar os passarinhos, coitadinhos passarinhos, estavam cheios de medo, mas eles eram rapazes. Era um divertimento, pronto, as coisas são assim claro mesmo, que sim. Tem de se ver pelo lado positivo. Muito bem. Não, nós éramos felizes. Olha, isso é o principal, não é? Nós éramos muito felizes. As crianças brincavam na rua, havia uma certa liberdade. Não havia tantos carros como há hoje, não havia nada, não era comparativamente, mas nós já estamos a falar de há umas décadas atrás e isto, ao minuto, evolui assustadoramente, não é? Claro. Nem sempre para melhor, mas há tudo. Ora bem, pegando no seu livro e neste índice que é bastante completo, começamos pelo Nascimento, Origens e Espaços, e o Frei Bartolomeu dos Mártires a seguir na página 16. Duas coisas extremamente importantes. O Frei Bartolomeu dos Mártires, por exemplo, foi um homem que marcou a nossa cidade há muitos séculos atrás já, não é? Ou há muitos anos, muitas décadas atrás, melhor dizendo, porque ele continua a marcar. Foi um homem com uma vista completamente diferente do que estamos habituados hoje em dia. Hoje viramos para outras coisas, não é? Mas ele foi um polo de desenvolvimento da própria Ribeira. Apoiou várias famílias, muitas famílias. Ajudou certas pessoas a estudar, encaminhou muita gente. Isto é parte do Frei Bartolomeu dos Mártires que se calhar não se fala muito, não é? Sim. Mas ele foi realmente um humanista. Para todos os efeitos. O Frei Bartolomeu dos Mártires já nos contavam os meus antepassados que ele vivia em extrema pobreza, sim, para ajudar os pescadores. Exatamente. E as mulheres dos pescadores, porque nós vivíamos também, éramos muito pobres. E quando ele partiu, nós ainda ficámos mais pobres. Claro. Porque já não tínhamos quem nos desse mais um bocadinho de pão. E alento, não é? E alento e carinho, porque ele era muito carinhoso, era uma pessoa muito carinhosa. Há muitas histórias do Frei Bartolomeu dos Mártires, umas verdadeiras, outras talvez um bocadinho mais com ficção, mas que realmente que ele era uma pessoa que tinha um coração nobre. Sabe que eu conheci, essas pessoas já cá não estão, pessoas que nem eram seguidoras da Igreja e que tinham uma apreciação especial pelo Frei Bartolomeu dos Mártires, sim, pela sua história, pela sua condição de homem presente na vida das pessoas. Ele tinha verdadeiros admiradores, apesar de já não ser uma pessoa destes tempos, como é lógico, claro, não é? Mas lá está, o registro, a memória fica, porque estes pequenos livrinhos que apareceram aí do Frei Bartolomeu dos Mártires, eu recordo-me que há um lá na minha casa, de certa maneira podiam ser sintéticos, mas podiam ser também uma maneira de chegarmos a outros sítios, por aquele livro, pelas indicações que tem lá e pelo que fala dele. Há coisas engraçadas realmente. Na história de Viana nós temos montes de casos imensos, casos de pessoas que contribuíram bastante para o bem-estar da cidade, o que é ótimo. Mas a Helena também está a contribuir, quer queira, quer não, porque está aqui a colocar páginas que para nós serão situações que nós conhecemos, a queima do Judas, os anjinhos, fala dos anjinhos da procissão e fala dos anjinhos também que morreram. Sim. Já agora, para quem mais novo que nos está a ouvir,
Os anjinhos eram os bebés que, por variadas razões, nesta altura de que a Lena fala, havia muita mortalidade infantil, principalmente na zona da Ribeira. Pelas razões mais diversas, muitas vezes não era pela falta de cuidado, mas sim pelas condições de vida parcas, e que uma grávida necessita de outras atenções e muito mais o feto, não é? Portanto, no fim da gravidez, os bebés ou nasciam mortos ou duravam pouco tempo. Pouco tempo, sim. Passava a ser um anjinho. Queres explicar porquê? Ou quer que eu explique? Como quiser, podes mas podes explicar. Assim, nós chamávamos os anjinhos porque eles, já as mães falavam que eles eram muito fraquinhos e alguns nasciam precoces, porque as mães, a medicina também era precoce no momento, não chegava até à Ribeira, e depois as mães também trabalhavam até aos fins dos partos, porque uma mãe que tem muitos filhos ao cargo não pode parar, tem que sempre é uma mãe. Tem sempre que trabalhar, há sempre roupas para lavar, porque lavava-se à mão, cozinhava-se à mão, tudo se fazia à mão, e havia muitas fraldas para mudar, então as mães trabalhavam sempre até ao fim da gravidez. E também não eram acompanhadas, porque... E muitas delas já tinham muitos filhos e alguns ainda pequeninos. Sim, e alguns ainda pequeninos, sim. Algumas mães traziam um filho ao colo, outro pela ceia e outro na barriga, que aconteceu precisamente à minha mãe. Nós, de 18 em 18 meses, a minha mãe tinha bebés. Por isso, éramos todos pequeninos, cabíamos, a minha mãe dizia que 4 ou 5 cabíamos num cesto de aparelho, de aparelho dos pescadores. Por isso, nós éramos uns atrás dos outros, éramos como aos quarteirões, como diz a canção. E então, como naquela situação as mães trabalhavam muito e não havia parteiras, as parteiras eram amigas. Havia uma só que já vi que falava. A Dona Rosinha, sim, havia uma parteira da Dona Rosinha. Também. A minha também apareceu, mas foi depois. Pronto, apareceu lá, mas apareceu depois. A minha parteira foi a tia Maria das Portas Largas, uma amiga vizinha da família, que foi a minha parteira, e depois mais tarde chegou a Dona Rosinha. Mas pronto, eu era fortezinha, moreninha, gordinha, e sobrevivi. À sua mãe, não é? E sobrevivi. Mas havia outras crianças... No parto, sim, não é? trabalho no parto, até para nascer. E eu sobrevivi, mas havia mães que já eram fraquinhas, que se alimentavam mal, que se cuidavam mal, e então as crianças já nasciam prematuras. Então, quando nasciam, viravam bebés. Eram bebés, mas viravam anjinhos. Viravam anjinhos. E depois, claro, as mães tinham que enterrar os anjinhos. E nós, crianças, como amigas da família, e às vezes até morriam mais tarde, porque a meningite também espreitava muito naquela altura. E havia a meningite, então havia também meninos e meninas que morriam de meningite, porque nós não tínhamos vacinas, não éramos obrigados a dar vacinas, a alimentação era fraca e a meningite aparecia e os bebés partiam. E eles próprios, os pais, chamavam anjinhos. O meu anjinho, eu perdi o meu anjinho. E pronto, e os anjinhos ficaram sempre marcados na nossa vida. E porque este anjo era anjo porque teria um lugar especial no céu, com certeza. Sim. Mas o que lhe vou dizer, não sei se alguma vez ouviu falar na Ribeira, nos anos 30, a morte de destes anjinhos era motivo para festejar e acompanhar durante a noite até a hora dele ser sepultado, sabia? É assim, festejar... Porque era uma alma pura que ia para o céu, exatamente. Festejar, não me recordo. Festejar, entenda-se que as pessoas comiam, bebiam, faziam certos jogos tradicionais na casa das pessoas. É uma coisa interessante, há de tentar saber. Sim, tenho tentado investigar um bocadinho essa situação. Nos anos 30 ainda não tinha nascido. O nosso Amadeu Costa, José Figueiras e o Alfredo Reguião, com certeza, teriam imensas histórias, porque eles aprenderam muito nessas noites, eu tenho a certeza do que estou a dizer. Sim, mas tem fundo de verdade, porque verdade. Quando morriam os anjinhos e as pessoas, o velório era feito em casa. Não havia capelas, e então o bebê ou a pessoa ficava... A porta estava aberta toda a noite para quem quisesse visitar, e era uma forma de ajudar, para passar a noite e ajudar a passar um bocadinho a dor dos pais que estavam desolados porque tinham perdido o seu anjinho, ou uma pessoa de família. Então iam sempre para lá as pessoas vizinhas e amigas, passar a noite, bebíamos chá de limoária,
daquela limoeira de verdinha, de cidreira, natural e mesmo. café e bolachas Maria, que eram vendidas Devagarinho já vai lá chegando, está a Sim, ver? sim. Ai, sim, isso é real, isso está escrito aí no livro, porque eles... Eu ainda não li todo, mas Sim. já andei aqui a ver. Há coisas que eu não escrevi tudo, mas, por exemplo, eles iam comprar, nós comprávamos às duas estas bolachas quando havia dinheiro no azeiteiro, que vendia tudo a bolso. As mães compravam para essas noites, se calhar com grandes dificuldades, penso eu agora. Mas compravam, devia ser complicado, sim, não é? compravam, além da dor, compravam latas de bolacha que eram latas mesmo em lata, Eram latas, de sim. bolachas, uma bolacha Maria, que tinha, não sei, 1 quilo, 2 quilos, depois eles durante a noite davam bolachas às pessoas que vinham, Café e chá. e café e chá. E quando vínhamos do funeral, nós crianças, já vínhamos com a intenção de ir à casa dos pais e buscar as bolachas. Nós éramos crianças, e a fome também apertava, e nós vínhamos do funeral depois de acompanhar o anjinho, ou a criança que tinha falecido, e os pais, com muita dor, estavam à nossa espera para nos encher as mãos de bolachas. Era uma maneira de nos oferecer os pais nunca iam ao funeral, assim como antigamente as viúvas também não iam. Pois. Ninguém ia aos funerais, eram só famílias e amigos. As famílias próximas ficavam em casa. Pronto, e os pais ficavam em casa, mas estavam de coração partido à nossa espera com as bolachas Maria para nos... Pronto, de uma forma para nos acarinhar e agradecer por acompanharmos o seu anjinho até Santo António. É engraçado, não tem piada nenhuma, mas Sim. ali aqui a ligação quase familiar, não é? Nós éramos todos muito amigos. Pois. Nós não precisávamos de correr muito, porque a Ribeira também não é assim tão grande, mas não precisávamos de correr muito quando um bebê falecia ou quando um amiguinho nosso falecia, porque as mães e os pais gritavam tanto também, e gritavam tanto, e a família eram famílias numerosas como a nossa, que somos 10 irmãos, onde toda a gente chora, claro está, por muito desviado que estejamos, vamos pelo som do choro, nós vamos encontrar quem é que faleceu. E depois também ficávamos todos tristes, mas a vida continua. E nós, como crianças, continuávamos. Claro, tinha o nosso remédio. Tem de ser. Mas fica a memória é uma coisa estupenda. O meu pai era da Ribeira. Parabéns. Nasceu em frente ao castelo, portanto, no campo do castelo. No campo do castelo à beira dos Crósios, da Fonte dos Crósios. Portanto, aquela casa que está por trás da Fonte dos Crósios foi onde meu pai nasceu. Meu avô era militar no Santiago da Barra. Sim, e ele nasceu em frente ao Fontenário? Sim. Em frente ao Fontenário, onde está o Café Castelo? Sim. Em cima. Em cima, sim. Eu não sei bem o número da casa, por acaso. Sim, é ao lado de onde está agora o restaurante do Vianas. Exatamente. Pronto, eu também nasci, só que eu nasci um bocadinho mais à frente. Mas é mesmo em frente ao campo. E eu nasci em frente ao campo também. Eu nasci em frente ao campo. Seixas, sim. E está aí uma fotografia que está aí a casa onde eu nasci. Era uma casa pequenina, baixinha, uma casa mesmo pequenina, e nós vivíamos para o fim, já não estávamos todos lá, porque alguns depois casaram e saíram, mas a casa estava sempre cheia de netos. Minha mãe tinha muitos netos, sempre casas cheias. E sempre portas abertas. Hoje, não é? Não. Hoje já a vida não permite também. Pois não. Há outras condicionantes que nos levam a pensar duas vezes como vamos fazer, filhos. não é? Portanto, mas há aqui uma série de registros, mesmo fotográficos, que eu penso que a maior parte é do Manuel da Fonte. Sim. Que ele realmente registrou também muitas destas peças interessantes. E estou a ver aqui uma das mulheres com as leiteiras na cabeça. Sim, dentro de um cesto, não é? Que vinham da Ariosa. Pois. Que vinham da Ariosa com o leite à cabeça e paravam logo ali na esquina da Rua do Leite. Pois. Que era a Rua do Leite que hoje é chamada e muito bem a Rua Frei Bartolomeu dos Martes, porque é onde está a janela do Frei e onde o Frei construiu aquele convento para ele viver, claro. O convento de Santa Cruz, que mais tarde se chama a Igreja de São Domingos. Exatamente. E pronto, com o tempo mudou o nome da rua, em vez de ser Rua do Leite, era Rua do Leite porque as leiteiras paravam lá,
para aviar toda a gente da Ribeira. Era ali que se fazia Eram ali que sim, que a entrega, não é? íamos com um copo de alumínio buscar dependia das moedas que a minha mãe tinha, dos escudos que havia. Ou Estamos era a falar meio até litro. de medidas pequenas, não é? Sim, medidas muito pequenas. Hoje compramos tudo aos litros, não é? Um quarteirão de leite. Que é um quarto de litro. Um quarto de litro, sim, um quarto de litro, e precisamente... Esta fotografia está interessante, sim. Muito interessante. Dependia das moedas que tínhamos e dos quinhões que tinham sido. Se fosse um quinhão farto, vivíamos um bocadinho melhor. Se fosse um quinhão mais fraco, vivíamos um bocadinho mais apertado. Tudo dependia do que se trazia do mar, não é? Sim, do que o mar dava. O pai da Helena faleceu no mar? Não. Ah, está bem, pronto. Meu pai faleceu de doença. Pois, queria só mas faleceu de doença pois, porque... Provocada por isso mesmo, não é? Se meu pai não trabalhasse tanto, era capaz de ter vivido uns anos mais. Lá está, é o problema da falta de condições de saúde, não é? Sim, claro. De acompanhamento, no fundo. Hoje seria tudo mais fácil, com certeza. Penso que sim. Olha, estou aqui a ver uma fotografia que me levou para outra pessoa que eu lhe vou perguntar, creio que já não está connosco fisicamente, a senhora Lourdes, que tinha um pregão de tal maneira que se ouvia em Santa Luzia. A senhora Lourdes. Acho que é uma das filhas que ainda tem um armazém ali em frente ao cais. Ela estava ali ultimamente, uma filha ou uma nora, não sei. Uma senhora que andava toda de preto, cabelo branco. Lenço preto. Lenço preto. Mas as nossas mulheres de viúva já andavam todas de preto e todas de lenço na cabeça. Ela há pouco tempo que desapareceu, com certeza. Ainda estive com ela. E era peixeira na nossa Ribeira. Ela tinha um pregão na cidade que se ouvia em Santa Luzia. Acredito que sim. As nossas mulheres tinham voz forte. Calma, não é? Sim. E nós éramos um bocadinho como a maré. Dependia. Depois... Nunca fomos de levar de sabores para casa e o que tínhamos que dizer dizíamos, claro, e ainda hoje somos assim. A cidade era calma, quero dizer, ouvia. A cidade era calma, não havia mas ela havia tinha trânsito, assim um vozeirão para... É assim, é natural que eu tenha conhecido a senhora, mas se calhar pela alcunha e não pelo nome. Pois isso não sei. E não pelo nome. Porque Lourdes havia muitas. Pois, por sinal, tenho uma irmã que também é muito vulgar, muito sim. usado, não é? Eu tenho uma irmã, Maria de Lourdes. Isto é que esta fotografia é que me lembrei dela, que realmente eu conhecia assim algumas figuras, porque desde muito cedo era eu que fazia as compras para casa, a minha mãe estava impossibilitada de sair na altura, e pronto, conheci várias pessoas daqui desta zona e do mercado até. Sim, que acabavam por ser da Ribeira também. Mas tia Lourdes havia muitas, havia a tia Lourdes de Narciso, havia a tia Lourdes de Marumba, havia muitas tia Lourdes, pois, por isso exato. é natural. Era uma senhora alta, assim... Sim, bem constituída. Sim, bem constituída, uma mulher. Era uma mulher. Uma mulherona. Um mulherão de mulher. É daqueles casos que se nos desse um bufetão a gente caía mesmo. Sim, mas é como eu lhe digo, não lhe posso dizer exatamente quem era a mas tia Lourdes, mas possivelmente... Mas é uma figura da Ribeira. Sim. É uma figura que se impôs precisamente pela voz forte e harmoniosa, atenção, uma voz bonita, e ela tinha um pregão muito próprio, vendia peixe na cidade, e isso não era proibido como é hoje, não é? Não. Portanto, não sei se fala aqui, eu peço desculpa que ainda não consegui ler tudo, mas já li uma grande parte, não sei se fala aqui nas festas de São João. Fala nos bailes de São João. Então pronto, vamos ouvir a música que escolheu e daqui a pouco vamos passar por aí, está bem? Está bem. Até já. Até já. FM. Então, retomando a nossa conversa, paramos antes de começar a falar das festas sanjoaninas e recordo-me que era eu muito jovem e ouvi falar uma noite que a Ribeira foi proibida de fazer as fogueiras. Porque se saltava às fogueiras. Sim. E provavelmente haveria um certo receio de... ainda se lembra das fogueiras de São João? Precisamente, lembro-me das fogueiras, embora no livro não fala bem das fogueiras, porque eu era pequenina nessa altura, era bastante pequenina. Aí nessa altura que eu falo das festas de São João já era mais para namorado.
Já era, aproveitávamos Noutro aqueles contexto. bocadinhos, noutro contexto, precisamente, aproveitávamos aqueles bocadinhos que nossas mães nos deixavam sair à noite. Isso era E os meus normal irmãos, por aí assim, não é? e os meus irmãos já nos davam uns trocadinhos e nós íamos aos bailes, mais para ver os rapazes e até os Claro. tropas, porque o tropa é sempre um tropa, e E é uma havia farda, muitos na e havia altura, não é? muitos, Na não havia cidade. muitos. E nós íamos sempre àqueles bailes mas eram no Jardim Dom Fernando e eram no Largo de Infante Dom Henrique. Sim. Prontos, que já era mais jovenzinha. Em questão às fogueiras, sim, fazíamos fogueiras no meio do campo. Todas as ruas tinham fogueiras. Todas Exato. as ruas E de tinham um momento fogueiras. para outro, E de a um momento para o polícia outro desapareceu. Proibiu. Porque corríamos sempre o risco que nós saltávamos as fogueiras. Claro. As fogueiras cada ano eram maiores, porque nós também crescíamos. Íamos buscar Depois ficamos mais arrojados também, Sim, não é? era mais arrojados. Depois íamos buscar todos os restinhos de madeira ao Galafato, que era onde se Arranjavam reconstruíam os barcos. Nós trazíamos aqueles madeiras com pregos, com tudo, não tínhamos, éramos destemidos, Claro. éramos muito destemidos naquela altura, tanto as meninas como os meninos, éramos terríveis, e trazíamos tudo e à noite fazia-se uma grande fogueira. Quase toda a rua havia fogueira no campo, na Rua do Castelo, na Sim, Rua de sim, Loureiro, sim, na Rua Frei Bartolomeu dos Matos, que era a antiga Ria do Leite. Todas as pessoas daquelas ruas juntavam lenha, pois eram grandes fogueiras e muito calor e muito perigo. Nós é que Claro. não medíamos o perigo. Exato. Mas foi talvez a primeira vez que as pessoas da Ribeira se insurgiram contra uma tomada de posição, contra o que eles faziam, não é? Sim, porque nós éramos muito livres de fazer aquilo que queríamos. E na altura acharam que foi um desprezo, não é bem a palavra mais certa, sim, mas um desprezo pelas tradições da Ribeira. Isso na altura recordo-me que deu muita celeuma e as pessoas queriam voltar ao que se fazia anteriormente. Mas depois, claro, isso não foi só na Ribeira, foi em todo lado, não é? Acabaram por desistir. Hoje temos mais facilidade que as notícias chegam depressa, mas na altura dava a sensação que tinha sido só ali. E pronto, a Ribeira ficou um bocado alvoroçada com essa situação por causa da... ora bem, eu acho que há crentes em todo lado, mas as pessoas da Ribeira têm uma fé, uma devoção que vai para além do normal, muitas vezes. Sim. Concorda comigo? Sim, sim. E penso que veem o sagrado de uma maneira, eu não diria mais intensa, mas são capazes de sentir de outra maneira, não sei, há qualquer coisa diferente. Sim, a Ribeira é gente de muita fé. Talvez por causa das profissões, Sim, por causa do mar. sim, por isso causa do tudo. mar, por causa dos medos Sim. e amarramos-nos muito a Deus e à Nossa Senhora da Agonia. não Principalmente é? à Nossa Senhora da Agonia, sim. E depois é assim, a Nossa Senhora da Agonia está-nos no coração. Pois nós já íamos para a Nossa Senhora da Agonia na barriga das nossas mães. Claro. As nossas mães, quando estavam aflitas com os filhos ou os maridos no mar, corriam para a Senhora da Agonia. E nós íamos todos para a Senhora da Agonia. Qualquer coisa que acontecesse, Qualquer nós coisa que ia... acontecesse, não é? Sim, mais uma Tenho mais essa uma noção onda. Tem, também. precisamente. Mais uma onda mais forte na nossa barra, que era muito assoreada na altura. E morreu muita gente na barra por causa da barra, que a barra tinha muitas complicações. E toda a gente corria para a Senhora da Agonia para que lhe trouxessem os filhos e os maridos do mar sagrado. No fundo é buscar pela E proteção, não é? sim, e então é assim, uma volta de mar e nós já estamos aflitos a chamar para a Senhora da compreendo, Agonia. imagino. E é por isso que nós vemos a fé de outra forma. É por isso que o dia 20 para nós na Ribeira é um dia de muita emoção. É um dia que por incrível que pareça, nós só comemos bem à noite depois da Nossa Senhora estar dentro da sua Depois de casinha. acabar todas as De estar as atividades, não é? depois da Nossa Senhora estar na casinha e o Bispo nos benzer, é que nós vimos embora com a nossa fé e aí já vimos chinelas na mão e já vimos felizes e contentes para casa porque já tudo correu bem. Muito bem. Estava aqui a ver uma fotografia também de antigas mulheres da Ribeira e curiosamente elas quase todas, isto é uma coisa que eu bato muito porque me faz um pouco de confusão hoje no traje da Ribeira, é que elas quase todas têm o lenço na cabeça. Sim. Sempre foi o Sempre foi o lenço na claro, cabeça. Claro.
Com certeza. Agora, sinais da modernidade. Sinais da modernidade, agora querem mostrar os... Prontos, porque agora já há tinta para pintar os cabelos já estão mais bonitos, já fazem o carrapito e os lenços vão para as costas. Não. Não o é lenço verdade, foi não. sempre Pois na está, cabeça. pois. Eu também defendo isso. E deveria ser. Até se chamava pôr o lenço em toutiço. Claro que sim. Recorda-se? Claro que sim. Até que enfim que encontrava Claro que sim. Claro que sim. Os meninos do traje, lá na União de Junta, estavam vestidos à moda antiga. E estava lá o traje na cabeça. Porque eu também defendo que as nossas peixeiras deveriam ir como antigamente. Elas, mais do que ninguém, usavam lenço. Claro. Por todas as razões. Por todas as razões, não é? sempre. Ou Tanto porque estava no frio, trabalho, ou por causa do trabalho, ou porque eram viúvas, ou porque tinha falecido, ou porque iam à missa. É não, era sempre o lenço na cabeça. O lenço era uma peça indispensável. Indispensável. No traje, não é? Fôssemos nós que idade tivéssemos. Nós, logo de pequeninas, infelizmente, quando morria alguém da família, punham-nos o lenço na cabeça. Sim. Exatamente. Põem-nos o lenço na cabeça, à frente ou atrás, mas põem-nos o lenço na cabeça. Está aqui um exemplar muito engraçado, porque os lenços da Ribeira não eram iguais aos outros. Não. Os lenços geralmente eram como este, com desenhos geométricos. Sim, esse era... em tons de azul e preto. Sim, muito pretos. Muito pretos, quase sempre azuis, pretos, quase base, sempre pretos, não é? sim. A base muito preta. É o azul forte no preto, amarelo. Ou amarelo e rosa, sim, assim, umas cores. Nunca cochinés como agora. Como agora, as flores não eram para aí, eram para o campo. Para o campo. Sim, nós era mais desenhos geométricos. Muito bem, sim senhor. É isso tudo. Quanto ao ouro? Não havia. Quando havia? É assim, havia, mas não havia. Pois. É assim, havia alturas... Estava a prestar outro serviço. Claro, havia alturas que havia ouro, por exemplo, havia ouro. Mas quando os invernos eram muito grandes, quando eram não podiam ir ao mar, porque os barcos eram pequenos e havia muitas bocas para comer. E então o ouro era empenhado. Ou penhorado, como se quer chamar. Sim, ou penhorado ou empenhado. Pronto, eu acho que a minha mãe falava empenhado. E depois pagava-se uma taxa para o ouro estar empenhado. E na altura teria que se pagar a taxa e depois dar um certo valor para levantar o ouro. Não havia dinheiro nem para pagar a taxa nem para levantar o ouro. O tempo passava, o ouro ficava peças de ouro fabulosas que nunca mais as teve. Exatamente. Prontos, mas não, é como eu digo, a minha mãe também dizia, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Nós precisávamos de comer, nós na nossa... para isso, sabe, em vez de se esconder, admiro-a por isso, digo-lhe já, porque hoje em dia reparamos que há uma procura pelo esconder, como se vivia mal ou como as pessoas tinham dificuldades, eu não sei porquê. Não há razão para isso. Porque era a vida... isso não engrandece ninguém, esse esconder, não é? Não, até acho que pelo contrário, mostrar... Acho que as pessoas devem se sentir orgulhosas pelo esforço que foi feito por causa delas. Claro que sim. Eu tenho muito orgulho na minha mãe e no meu pai, porque a minha mãe, quando casou, era da Ariosa, trouxe uma caixa de ouro e vendeu tudo para a saúde, para melhorar a saúde do meu pai e para nos alimentar a nós. Claro. Grande mãe, grande mulher. E eu a admiro muito e a minha mãe é uma princesa por ter feito isso e outras coisas mais. Claro. Porque o que adiantava ter uma caixa de ouro e nós passamos fome. Claro. Isso não seria boa mãe. Claro que sim. E então... E porquê é que não se há de dizer a verdade? É a verdade? É, mas esse ouro realmente, quando existia, era mesmo... nem se fazia quase uso dele, mesmo que estivesse em casa. Não, aquele ouro era só mesmo para estas situações de empenhar, que depois, com muito sacrifício, iam buscar, umas vezes sim, outras vezes não, ou então para nos dar de comer. Claro, com certeza. Para o que fazia falta. Para vender e para nos dar de fazer. Era um investimento. Para o futuro. Não eram as mulheres do mar, né, as mulheres pescadoras que traziam grande ouro. Quem tinha algum ouro, claro que está, eram as mulheres dos mestres.
As mulheres dos mestres sempre viveram melhor, sempre tiveram uma vida melhor. Claro, eles eram donos Já dos agora mestres. explico o que é o mestre. O mestre é a pessoa que contrata os outros... O mestre é o dono do barco. O dono de um barco que Sim, tem várias que pessoas tem a trabalhar para ele, várias não é? pessoas a trabalhar para ele. Sim. Os pescadores, Os pescadores, caso, não é? neste caso, sim, que tinham que saber nadar, tinham célula marítima e logo de novinhos iam para o mar. Meu pai foi para o mar aos 9 anos de idade. É impensável. Como mesmo. é que é possível meu pai com 9 anos ir para o mar? Na idade dos sonhos, não é? Com 9 anos. O meu avô dizia, cuidado com o meu menino, tendo cuidado com o meu menino. Olha aí o meu menino. Pois era um menino. Era um menino. Que se fez homem que assim, se fez não é? homem à força. À força, À força depressa, das ondas do mar. não é? Em grande velocidade. Sim. Passando à frente. Passando à frente, mas não passando, não é? Estou aqui a ver outra imagem do Zé Telhado, por trás. Segundo parece, o Zé Telhado viveu nesta casa, Sim, não é? sim. Essa figura importantíssima da nossa história, não só pelas travessuras que fez, mas pelo bem que fez a outras pessoas também. Tem saudades do pão vendido na feira? E eu ainda compro pão na feira. Compra? É engraçado. Tem sorte que há feiras onde já não se Sim, vende mas pão. aqui em Viana, à sexta-feira, há sempre uma senhora que vende pão. Na feira, engraçado, no não campo. sabia. Na feira do campo, sim, vende pão. E há no mercado um jovenzinho que vende broa, que é das nossas aldeias, Cardielos, possivelmente, que cria uma broa Mas dentro do deliciosa mercado? dentro do mercado, que vendem pão. Que vendem não pão. sabia também. Sim, mas é uma broa A gente habituou-se às deliciosa. padarias Sim. do sítio onde mora, não é? Sim, é uma broa que não tem nada a ver com a broa que compramos no hipermercado, é uma broa deliciosa. E outra senhora também vende pão. Pois. Mas eu lembro-me de ir ao pão, à Regueifas, quando havia dinheiro. E o pão coado? Deixou de existir. coado, mas é Eu bom. tenho uma filha que neste momento tem 40 anos e que ela diz que tem tantas saudades daquele pão, mãe. Ela ainda comeu Pão coado. desse pão. Mas há certos, por exemplo, Lidl, ou assim, que ainda tem algum pão Parecido, mas não é a mesma mas coisa. não tem o Não mesmo é a mesma- sabor. não, tem não. o mesmo sabor. Não, nem aquelas bolas com 4 marcações, 4 Nós compramos tiras. sempre, ainda compramos no Natal essas bolas. No Natal faz. No Natal sim, faz essas felizmente, bolas, ainda felizmente. compramos no Natal. Há Sim. coisas engraçadas, pequenas coisas boas da vida, não é? Que isto não deixam de ser pequenas coisas. Pequenas coisas que foram grandes. Na altura eram bastante Muito importantes, grandes, muito não é? importantes. Muito importantes. E depois está aqui uma pauta que nos leva, talvez, a uma marcha da Ribeira, provavelmente. Sim, Pois, sim. isso tem A aí marcha número 2. duas marchas antigas da nossa Ribeira, que Marcha 2. ainda hoje se cantam. E a marcha 1 não é o da proa para a ré, pois não? Não. É onde vai todo este povo. Ai, eu acho A marcha muita da piada própria Ré essa da também Proa para a Ré. é mais recente do que essas. Essas são mais antigas. Essas Acho são da piadão. escola do Dr. Pedro. Sim. Zé Pedro. Do Zé Pedro, Sim. sim. Que foi o pai que as escreveu, com a ajuda, creio que, de... Zé Pedro pai, pois. Sim, porque o pai já Sim. falecido. E foi ele que me cedeu. E muito cedeu-me, bem. e eu achei muita piada É muito bem. que deveríamos pôr aí umas marchas e então aí estão para cantarmos. Sim, senhor. E depois, nesta viagem que fazemos pela Ribeira, vem o tempo de escola, que isso então é o paradoxo, não é? Escola. Eu gostei de andar na escola. Pois, muito. acredito que sim. Gostei Acredito muito de que andar sim. na escola. Eu andei na escola do Asilo da Infância das Validas. Há muitas meninas que têm vergonha de dizer que andaram na escola do Asilo da Infância das Validas, que era na Rua de Santo António. Lá íamos de manhã, tomávamos um Já pequeno não almoço. conheci a Rua de Santo António. Rua Santo António, sim. Havia um asilo que nós íamos de manhã e Estamos vinhamos a à falar tarde. nas traseiras da Direção de Finanças. Sim, ali perto tenho ideia. dos bombeiros voluntários, por ali, perto da Caridade, perto daquela zona ali. Não tenho ideia nenhuma. É na Rua de Santo António. Eu lembro-me perfeitamente, se a senhora me disser assim, como é que era a escola? E eu posso lhe dar os passos Acredito, todos da escola acredito direitinhos. plenamente. E eu gostei muito de andar nessa escola. Tínhamos a Dona Terezinha, tínhamos os benfeitores, que era o Sr. Pinho, que era o Sr. Coronel, o Sr. Esteves, que
por acaso o seu coronel até morava naquela rua, que nós saíamos da escola e íamos logo para, que ele tinha, adorava muito tartarugas pequeninas, cátaros, e nós saíamos lá, íamos logo espreitar pelo portão, ver as tartarugas pequeninas que andavam por ali, e lá entrávamos de manhã, descalças ou de chinelos, íamos de manhã, comíamos um caldinho de unto com sêmia, com a tal sêmia maravilhosa, mais antiga a sêmia, com a sêmia, uma fatia de sêmia e caldo de unto, ou então leite em pó. Eu não gostava muito de leite em pó, porque era um gosto diferente, não era leite, pronto, não gostava também muito. Mas do caldinho gostava. Foi uma inovação, o leite em pó foi uma coisa. Mas eu não gostei muito dessa inovação. E depois lá estudávamos. Tinha a Dona Rosinha, que era a minha professora, que era uma professora, e a Dona Gabriela, que eram professoras daqui da cidade. A Dona Rosinha era assim muito cheinha, muito linda, sempre de lábios pintados. Se calhar foi com ela que eu aprendi a pintar os lábios. São coisas assim. São exemplos. E eu gostava tanto dela, achava sempre uma senhora toda aprumadinha e sempre de lábios pintados. Muito exigente. De vez em quando dava-nos algumas reguadas, a quem os merecia, mas no dia seguinte estávamos lá na escola, não era preciso os nossos pais irem, nem eles vinham, mas não era preciso chamar os pais. No dia seguinte estava tudo lá e tudo se resolvia sem problema alguns. Lá almoçávamos, de vez em quando éramos visitadas pelo Sr. Pinho, que era o nosso benfeitor, e eu lhe agradeço porque me ajudou a crescer, e ele alimentou-me quando a minha mãe não podia, a minha e muitas meninas da nossa cidade, elas sabem quem são. E lá estudávamos, íamos brincar corríamos todas atrás de uma nozinha que tínhamos uma nogueira atrás da escola, íamos todas correr às nozes, e as nozes estavam verdes, nós já andávamos à procura das nozes, que era um fruto raro. Claro. E depois íamos bordar para a Dona Lourdinhas, que também estava lá dentro, que era uma senhora que nos ensinava a bordar, que bordava para um senhor de regionais que tinha ali em frente ao rio. Era uma maneira de entrar um bocadinho de dinheiro para o asilo. A Dona Teresinha era a diretora do asilo e tínhamos a Dona Joaquina, que era a cozinheira. Depois de almoçar, íamos todos ajudar a Dona Joaquina a limpar a louça. Era uma escola de vida. Era uma escola de vida. De lá aprendíamos tudo. Aprendíamos a trabalhar, aprendíamos a fazer tudo um pouquinho. E principalmente na educação. E só não queria estudar a tabuada, e ainda hoje sei a tabuada de cor e salteada porque lá aprendi. Porque os professores eram exigentes e nós, quem quisesse aprender, aprendia. Claro. E nós estávamos lá na escola o dia todo. E vinhamos à noite a saltaritar, a brincar por aqui e por ali. E de vez em quando ainda íamos, por acaso não escrevi porque passou, ainda íamos ver o Lalau e a Laidinha, que estava na Caridade. Ainda íamos visitá-los e chegávamos a casa às 6, às 7, sempre a brincar e a tautritar e pronto. Uma vida normal, depois à noite aqui íamos para casa. Passávamos o dia na escola. Muito bem. Da primeira à quarta classe. Tem saudades? Tenho muitas saudades. Imagino que sim. A única coisa que eu não tenho saudades é da broa com formigas. Porque não vos aconselho a comer porque é muito azeda. Ai, credo. Mas comi. Mas acontecia. Mas comi broa com formigas, porque era assim, nós comíamos, às vezes era farinha de pau. E eu nunca fui muito com farinha de pau. E depois, ao meio da tarde, tínhamos fome. E claro está. Íamos comer a broa que estava na despensa. Só que às escuras não viam. Sim, que tinha fome. Às escuras não víamos e a fome era tanta que, olha, nós fazíamos assim, sacudíamos. Elas tinham chegado primeiro que nós, eram mais ágeis, eram mais rápidas. Chegavam primeiro que nós, para a broa, sacudíamos a broa e comíamos. No meio da broa tinham as formigas. São muito amargas, muito amargas. Não como formigas porque elas são amargas. Mas eu comi e não morri. Se calhar ganhei algumas defesas. Claro, se calhar. Hoje é que é tudo um problema, não é? Mas este regresso ao passado realmente é engraçado porque me levou a outros sítios também. E todos nós temos histórias da nossa infância, do nosso tempo de escola. Hoje as recordações dos miúdos serão diferentes, porque no seu caso talvez não seja o caso, mas há muita gente marcada pela escola primária de antigamente, em que as situações não eram bem assim, não é? Não eram bem agradáveis. Não, eu tive muita sorte. Exatamente. A minha professora era uma excelente...
Era uma excelente professora e uma boa pessoa. Também não é preciso ser só bons professores. Claro, também também têm que ser ter outras coisas, boas não é? pessoas, têm que ser boas pessoas, porque nem todas as crianças aceitavam a vida como eu aceitei, porque eu tive sempre uma vida difícil, mas por trás disto tudo eu tinha muito amor. Mas tinha muito amor da minha mãe e do meu pai e dos meus irmãos mais velhos. Mas não era o caso de toda a gente. Mas não era não o é? caso de toda a gente. E depois as crianças às vezes tornam-se um bocadinho mais chatinhas e Agressivas mais e por aí revoltadas fora, não é? e às vezes até fazem coisas que não querem fazer, mas a vida é difícil para eles e há idades que é muito complicado. Sim, é verdade. São diversos estádios, Sim, não é? muito complicados. Que se passam e que, por vezes, que, pronto, fazem parte da nossa personalidade, Claro que sim. independentemente das vicissitudes, dessas alterações, das possibilidades, da capacidade de dar a volta, enfim. Estou a ver aqui uma miúda engraçada que penso que é uma professora Antonieta, Sim, certo? é a professora Antonieta, é a nossa querida professora Antonieta. Que Essa giro, menina, eu amor, era conheço. minha vizinha. Ela nasceu também no Campo do Castelo. Só que a Antonieta era filha da Dona Lourdinhas, que era uma modista famosa na época, não é? E também não precisava tanto, não precisava, claro que não, sempre vivia com os avós e com a mãe, e a Antonieta foi sempre uma menina muito vivaça, mas vivia muito na janela, porque enquanto que a minha mãe nos soltava como as Cá galinhas, fora, pois. a Antonieta já não era assim. Só vinha brincar um bocadinho ao domingo à tarde, mas sempre com os pais, sempre com um olho nela, principalmente a avó e a mãe, estavam sempre com um olho nela. A Antonieta, pronto, era uma menina que era nossa amiga, ainda hoje é. Foi professora do meu filho, que eu tenho muito, muito, muito orgulho nela, porque é uma grande mulher. É uma grande É mulher. engraçado que a expressão do olhar é a mesma. É mesmo a Antonieta, sim. Pois, Ela eu está um conheci bocadinho logo aí à assim frente. estes É olhos. uma grande Que pessoa. engraçado. É uma grande pessoa. E eu, quando Pois. pensei em escrever esse livro, pensei logo na Antonieta. Embora não nos falássemos todos os dias, mas ela foi professora do meu filho há muitos anos, que eu lhe agradeço muito. Foi muito boa professora e muito boa pessoa. Muito boa pessoa, não só Eu professora. tenho tipo pouco contacto com ela, mas do que tive também tenho E a ela, melhor ela é impressão. uma excelente pessoa e pronto, eu escrevi um bocadinho sobre a Antonieta. Muito bem. Depois passamos aqui ao lavador. Este lavador é uma dor de cabeça, não é? Ou não foi já? Foi. Porque primeiro Mas fomos dizia-se que era felizes. das redes, depois passou a ser das passadeiras. Sim, A das redes já não é do meu tempo. mas era do meu tempo. Eu lavei das muita redes. roupa nesse rio, Mas sim. era das redes, não era? O rio era para as duas coisas, era para Claro. lavar a roupa e para lavar as redes. Nós é que era assim, quando chegavam as redes, com a tia Laura Peixuga e com outras senhoras da Ribeira que vinham lavar as redes, que eram, prontos, que trabalhavam para aqueles barcos, a tia Laura trabalhava para esses barcos e vinham lavar as redes. Tudo parava. O rio Claro. era pronto, limpinho, sem água e Para sabão, servir para lavar as primeiro redes. as redes, Primeiras exato. redes, porque eu as acho redes... que a ideia foi essa inicial. Sim, era a para ideia as sim, redes, porque as para além redes, da roupa, as não é? redes eram para o nosso cada dia. Claro. Quanto mais rápido se lavasse as redes, Mais que depressa- mais depressa se punham a secar, mais depressa iam encascar, mais depressa iam Para a pesca, não é? não, primeiro iam iam ser para- atadas, pois, iam ser atadas, exato. levavam todas Preparadas, não é? preparadas para irem para o mar, e quanto mais depressa faziam para o mar, mais depressa pescavam e mais depressa nós Isto tínhamos era o pão sempre nosso assim, de cada não é? dia. Sempre Era assim. sempre assim. A tia Laura ia embora, nós continuávamos a lavar a roupa. Que engraçado. Olha, conseguiu estas fotografias. Sim. Certo. Essa de baixo é da minha mãe, mas teve muita gente amiga. é muito Esse livro engraçado. teve muito trabalho, mas Não muita ajuda de imaginava muita que gente. conseguisse umas fotografias Sim. destas, é engraçado. O pessoal da mas Ribeira, o essa pessoal da história Ribeira é das assim, ribe- toda a das- gente ajuda toda a Das gente. redes eu sei, por acaso sei. E depois temos aí uma figura principal, o Sr. Fagundes, que ela sabe dessas coisas. Sim. Ele também é da Ribeira, não é? Não é, mas é apaixonado por Mas esse é um tipo de estudioso, coisas, é um pronto. estudioso. Ele sabe muito, 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 muito. Muito bem. Atar as E redes. foi ele que me ajudou muito, muito. Sem ele Acredito. o livro também não era concebido. Sem ele, Pronto. Olha que bom, sem é? a União de Juntas, que é quem eu agradeço muito, sem a Rui Carvalho, que fez essa capa maravilhosa, que toda a gente adora, porque toda a gente é apaixonada por a Cera da Agonia. Então, olha para a Cera da Agonia, toda a gente quer ver o que é que está lá dentro, e toda a gente quer o livro.
Prontos, e todos eles, sem eles, o livro Claro. não teria conseguido. Claro, é o conjunto que faz o todo, sim, não é? Sim. E a intenção Porque isso não tem final. técnica nenhuma, está escrito com o coração, como vê. Pronto, mas é como deve ser. Não é preciso dizer mais. Só está escrito com o coração. O importante é entendermos o que aqui está. E para terminarmos a nossa conversa, que está quase no fim, estamos quase com o tempo esgotado, a queima do Judas ainda continua a ser uma crítica social? Sim, muito, Sempre, cada não é? vez mais, sim. Agora, então, com os nossos jovens adultos, que, pronto, estão mais inseridos na política, Sim. e eles fazem boas críticas. Sim. Boas críticas. Muito bem. Sim, Já agora, para as pessoas saberem, a queima do Judas efetua-se perto do... É no sábado de Páscoa, no sábado antes da Páscoa, sábado da Aleluia. É isso, é. No sábado da Exato. Aleluia, queima-se Judas numa árvore em frente ao castelo. Exatamente. Às vezes mudam um bocadinho de sítio, às vezes vão para o largo. Já há uns anos que não assisto, mas a eu maior parte das tenho vezes é várias vezes. em frente ao castelo, numa das primeiras árvores, em frente à Zefa, Sim. em frente ao castelo. Pronto, queima-se Judas e é uma borga, como diz aí. Muito É bem. muito engraçado. Agora nem tantas crianças, mas no meu tempo eu não sei de onde é que vinham tantas crianças. Muitas crianças. E ali Pois, nos porque aquilo divertíamos depois ali tinha um uma bocadinho. lição de moral, não é? Sim, Há uns anos atrás. claro que sim. Tinha uma lição de moral para os mais novos. Sim, e, para os mais novos. Lá está. Aí Estas também coisas diz que ficam e que depois teríamos a Páscoa. E só para acabar, ainda é uso na Ribeira comer-se o bacalhau guisado com batatas e cominhos na tarde, no almoço de consoada. No almoço de consoada, comer bacalhau com caldeirada de bacalhau. É um bacalhau guisado, não é bem uma Bacalhau caldeirada. guisado. Nem todas as casas comem. Mas era costume, Mas não era? antigamente sim. Era Até costume. que eu lembro-me na casa da minha mãe, já os meus cunhados vinham comer, era bacalhau. Era sempre bacalhau. Comíamos bacalhau à noite, cozido, mas ao meio-dia também comíamos Era um bacalhau assim misturado Sim, com batatas, uma quase. caldeira- Não era bem desfeito, mas quase. Sim, é a caldeirada de bacalhau. É um que guisadinho, que era a muito caldeirada bom. até fica direitinha, Sim, não é? sim, Mas é o um guisado é mais, Sim, é mais misturado, desfeito. mais desfeito. Mais Era mais desfeito. isso. É assim, na casa da minha mãe comia-se um bocadinho de bacalhau assado, muito pouquinho, mas era assado na boca de fogão. Nós não tínhamos grelhador. Claro. Era na boca de fogão, pois a minha mãe fazia um molhinho de cebola com alho, com o bacalhau que era alho. Pois está claro. E sem alho o bacalhau E não é azeite. bom, e azeite. Nesta altura já há azeite, na altura de quando éramos crianças não havia azeite, mas nesta altura há. E comíamos um Mas bacalhau... tenha calma, que isto está mal também. Sim, também está Nem mal. azeite escapa. Está, qualquer dia nem azeite escapa. Isto não sei se vamos voltar ao antigamente. E agora vai ser difícil. A gente porque brinca, mas ir do mal, está sério. ir do mal para o bom é muito bom, mas vindo do bom para o mal É um bocadinho vai ser diferente, difícil. não é? É um bocadinho Vai ser diferente. difícil. E as rabanadas, em que época do ano se comem, para além do Natal? As rabanadas só se comia mesmo no Natal. No Natal e no dia de visitar as igrejas. Exatamente. No Muito dia bem. de visitar as igrejas comíamos rabanadas quem as tinha. E quando tinha dinheiro para comprar Claro. o açúcar e o leite, Pois. às vezes até se faziam com água. A minha mãe fazia Claro, mais com com água e água, açúcar. água e açúcar. Agora E fazem-se canela. com leite, sim, e canela. E que boas As que eram. primeiras eram assim, Que boas que eram, e são. Que eu também conheço. Muito bem, olha, rapidamente conseguimos dar aqui uma pincelada pelo passado, não é? Eu peço desculpa, E- mas eu não estou habituada a nada destas coisas. Para mim é tudo novidade. É a primeira vez que eu estou... A falar assim A sobre falar, o assunto. sim, Olha, é mas a falou primeira muito vez. bem, eu dou-lhes É a parabéns primeira porque pode continuar, esteja à É vontade. a primeira Mas também vez. é sempre uma conversa amena, que é isso que se pretende. Sim. que a vocês são pessoa... e vocês são muito simpáticos. Pronto, está a ver quanto Até não vale. nem tenho régua para me dar umas reguadas no fim. Por isso, está tudo à vontade. Está tudo bem, não é? Está Olha, tudo espero bem. que tenha gostado. Foi um prazer tê-la aqui Gostei e falar muito. da nossa Gostei terra. muito e até estou tranquila. Pensei que não. Está a ver? Quando falamos daquilo que sabemos, não temos que recear. É É isso, assim, não é? nada que eu escrevi, é assim, pode não ter fundamento de verdade para muita gente, não sei, cada qual teve as suas vivências, mas para mim sim, tudo que está aí escrito É verídico, é o que verdadeiro, interessa. é real e Mas- foi o que eu passei. E o que lhe muitas ditou o coração, e sim, acima de tudo, só, não é? só o coração. Pois. Eu só escrevo com o coração, porque não tenho Muito informação bem. para mais. Olha, neste livro a Ribeira está de parabéns e a autora Obrigada, também. muito tá? obrigada. Muito obrigada pela Obrigada. pela sua compreensão neste Não- caso de vir não até te- nós. não tenho, E não tenho quanto que a si, agradecer. obrigada Não tenho de que qualquer das agradecer, formas. não. Quanto Eu a aqui si, agradeço.
É bem-vindo assim. Os meus filhos já têm orgulho em mim, os meus filhos, mas eu às vezes falo com a minha mãe. A minha mãe já partiu há 14 anos, mas foi Mas o continua grande... a falar com ela, Sim, não é? continuo a falar com ela. E eu às vezes, ainda um dia destes eu lhe disse, tinha a cama cheia de livros com a Nossa Senhora e ela também era apaixonada por a Senhora da Agonia. E eu disse, mãe, se estivesses aqui, tu ias ter muito orgulho em mim. E eu acho que sim. Claro que sim. Que ela Isso ia é que ter um importa. grande orgulho em mim. Acho que sim, porque não? Porque é que não havia de ter? Ficamos por aqui então, até à próxima semana e não se esqueça que este programa sem a sua companhia não é a mesma coisa. Fique bem. JFM